Não é possível. Não é possível que ele fez isso. Não é possível. Aquele, você sabe, né? Aquele nervosismo de leve em dia de Vasco. Mas vamos lá, tô confiante. Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 1h33 da tarde, boa tarde, uma excelente quarta-feira. É claro, pra gente ter uma excelente quarta-feira de fato, sem mais. Mas família, olha, a gente tem um giro de notícias aqui bem interessante, né, pra gente trocar uma ideia nesse vídeo em relação ao Luiz Gustavo, né, o Bahia, o Grupo City está interessado no nosso zagueiro, a possibilidade do Lloyd Augusto sair do Vasco e mais informações, claro, sobre o mercado da bola envolvendo o Matheus França, Robert Renan e um outro zagueiro que o Vasco está tentando, esse do futebol mexicano. Inclusive, esse jogador, no ano passado não, em 2023, ele estava num time que disputou ali, né, com o Vasco brigando para não cair e ele caiu, família vascaína. Claro que vamos falar também sobre a decisão de logo mais contra o Juventude e nesse vídeo eu quero destacar aqui mais uma vez Felipe Coutinho. Eu estava acompanhando numa outra rede social uma influencer da Espanha, é isso família, destacando o Felipe Coutinho. Você tem que ver. Você tem que ver. E aí eu vou buscar mais um detalhe importante para o jogo de hoje. Coutinho, é contigo. Ó, vamos falar, hein? A gente tem que falar. Vem de 2 boas partidas. Se você pegar o CSA, beleza, que é o time da Série C, 3. Mas jogou muito bem contra o Galo e jogou, não quero nem falar, né? Foi arte o que ele fez contra o Santos. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Ó, Thiagão, tô confiante, irmão, que agora é uma sequência de vitórias e para coroar esse momento positivo que eu já tenho certeza que vai acontecer lá no futuro. Que loucura é essa? Que papo de 22 é esse, Thiago Lloyd Augusto? Então eu quero mandar uma camisa do Vascão. Ué, fechou? Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. Vou deixar aqui todos os links no primeiro comentário fixado. Quero a branca, tá separado. Quero a preta, tá aqui. A laranja do Léo Jardim, quero ficar lindo tipo ele, tá aqui também. Tiagão, se eu comprar no site da Fute Fanatics, eu vou estar ajudando o seu belo rosto? Aí não. Vou estar ajudando no seu processo de calvície aí, melhorar isso aí? Também não. Você tem que comprar aqui no nosso link, comprando a camisa do Vascão, vai estar fortalecendo o trabalho do Tiagão. Vamos seguir a nossa resenha com essa bela imagem aqui, né, para dar boa sorte do, do João Vitor sendo apresentado no CSKA Moscou, né? Tá aí. Vai com Deus, João Vitor. Infelizmente, foi um cara que não vingou, né, no Vasco. Claro, teve boas atuações, mas eu acho que a passagem dele não foi bacana, né, como diria meu pai, até pelos valores, né, que o Vasco pagou, por toda aquela situação também envolvendo gatilhos contratuais, permanentes, toma 11 milhões. Tudo isso, né, você acaba exigindo um pouco mais do jogador, né, e faz parte. Eu acho que isso faz parte, até porque quando você paga o valor que o Vasco pagou, né, pelo João Vitor, a gente entende que ele tem que ser ali um pilar na defesa do Vasco e não foi. Claro que assim, é difícil você colocar na conta de um atleta, de um jogador, o Vasco vai parar de tomar gol, a defesa vai ser sólida, não dá, né? Isso é um trabalho em conjunto, é coletivo. Então não dá pra você só, né, criticar um jogador, mas ele teve vários erros, né, nessa trajetória dele, tanto que lá, né, se você lembrar daquele episódio trágico da derrota pro nosso rival, ele é expulso bizonhamente e outras falhas. Então assim, acho que é uma venda que o Vasco fez, a gente sabe que o Diniz e o Pedrinho não gostariam da saída do João Vitor, mas ainda bem que aconteceu, tá? 25 milhões, eu acho que é isso, e o Vasco ainda tem 25% aí de uma futura venda, então João Vitor vai com Deus. Falando em zagueiro do nosso elenco, família, tá pipocando por aí essa possibilidade aqui, ó. Bahia avalia a contratação do zagueiro Luiz Gustavo do Vasco. Tava vendo aqui também que um canal do Bahia, tô mostrando aí pra vocês, também tá comentando sobre essa possibilidade. Tá aqui, ó. Bahia encaminha a contratação de jovem zagueiro do Vasco. Chegada do jogador de 19 anos pode acontecer ainda nesta janela de transferências. Show de bola, é isso. Assim, família,
Pode ser, né, verdade, um rumor de mercado. Não acredito que o Vasco acertou aqui a venda do jogador. E eu não sou a favor, tá? Não sou a favor do Luiz Gustavo ser vendido para qualquer time do Brasil. Não sou. Acho que é um jogador que mostrou recurso, que mostrou potencial, mostrou uma personalidade da volta por cima, na minha opinião, porque ele foi muito mal na estreia dele como titular, lá contra o Puerto Cabello, mas depois não sentiu a pressão, entrou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Fluminense apesar da derrota, foi um dos poucos que se salvaram na derrota para o Vitória, né, com poder de recuperação, com força física. Então é um jogador para você dar sequência no Vasco, e aí, claro, né, você trabalha com essa possibilidade de vender. Agora, reforçar um rival e fazer esse rival faturar em cima, né, de uma promessa da sua base, eu não sou a favor, tá? Não sou a favor, até porque um amigo, a gente vai comentar sobre o Robert Renan, e teve um amigo aqui, né, que comentou em um dos nossos vídeos: Thiago, não consigo entender, vai atrás de um jogador de 21 anos, por que não dá, né, oportunidades aí pro Luiz Gustavo, que tem 18, 19, né, tá ali no mesmo, né, mesma idade quase. É verdade, isso é uma realidade. Então eu não sou, né, a favor aqui dessa venda, e eu acho sim, família, que o Grupo City está interessado no jogador porque mostrou potencial, sabe? E é um jogador de seleção de base, né, que vem se destacando desde as categorias de base. O próprio Felipe, né, nosso diretor aí técnico, falou dele no ano passado, né? Lembra aquele momento que o Vasco não conseguiu contratar um zagueiro para a reta final ali da Copa do Brasil? Ele falou, não, o Luiz Gustavo, principalmente o Luiz Gustavo, que ele citou, tem muito potencial, o Vasco vê um futuro nele e vai vender para um rival seu. Não faz sentido nenhum, na minha modesta opinião. Como eu disse, estou comentando aqui porque realmente a galera tá comentando lá em canais do Bahia, tô vendo a repercussão, não sei se é verdade, mas eu espero que o Vasco, né, não aceite qualquer proposta aí pelo Luiz Gustavo. Essa é a minha opinião, quero saber a de vocês. Falando aqui agora sobre o Lloyd Augusto, poxa, Lloyd Augusto saindo do Vasco, tem que acabar com essa resenha, com essa brincadeira que a gente faz aqui, né, Lloyd Augusto. Mas tá aqui, família, ó. Há poucas semanas, Lloyd Augusto fez um comunicado ao Vasco. A situação de sua mãe e a dificuldade em se adaptar mexeram bastante com o jogador. Uma virose o deixou fora da relação na partida contra o Santos e agora contra o Juventude novamente não foi relacionado. Surge o rumor de um interesse de um clube da Turquia. O Vasco não deve fazer muitos esforços para mantê-lo e a passagem de Lloyd pelo clube pode estar chegando ao fim. E aí tá aqui, essa informação é de um jornalista da Turquia e de fato eu estava vendo nas páginas do Vasco, fui entrar na rede social dele e ele realmente postou essa situação aí do Lloyd Augusto. Pedi aqui, né, para traduzir, e é o seguinte, ele cita aqui o nome do time da Turquia, está seriamente interessado em Lloyd Augusto do Vasco da Gama. A equipe de Istambul avançou nas negociações de transferência. Tá aí, show de bola. O RTI Sports também está destacando aqui o valor que o Vasco pagou, né, que foi de 9 milhões, e destacando aqui também o salário do jogador, 350 mil. Ele não vai bater esse bônus aqui, né? De mais 1 milhão de euros. O Vasco teria que pagar mais 6 milhões para o Antalyaspor. Eu acho que é isso, né? O nome do time lá que o Lloyd jogava. Família, é difícil, né? A gente ser contra aqui essa negociação. Se o Vasco conseguisse aí pelo menos, né, o valor que investiu, eu acho que não dá, né, para você contar. Eu não acho assim o Lloyd ruim de tudo. Não acho. Acho que poderia sim ajudar. A gente lembra, né, que o Alex Cabeção jogou muita bola, entende de bola, né? Me parece que não tá conseguindo vingar na carreira de treinador, tá passando dificuldade lá no Operário, né? Mas elogiou, avaliou ele positivamente, falando que tem força, habilidade, que sim, contrataria ele, né, para jogar aqui no futebol brasileiro. E infelizmente o Lloyd não conseguiu vingar. Eu acho que passa também pela pressão, por tudo que ele passou, né, no jogo contra ali o Fernando Diniz. Esses jogadores que acabam chegando no Vasco e não tem um impacto positivo logo no primeiro momento, também existe uma pressão pela diretoria, que errou no Jean Davi, que errou no Maxime Domingues, sabe? Então o cara pega na bola, erra, dá uma letra no momento, sabe? Loucura também aquele jogo ali contra o Operário, o Lloyd dando letra, dando cocota, sabe? Totalmente fora da realidade. E aí eu sou a favor aqui da saída do Lloyd. Como eu disse, não acho um jogador ruim de bola. Eu entendi a contratação do Lloyd pela força física, pela velocidade, coisa que eu não, né, te dando aqui um exemplo, eu não entendo a contratação do Jean Davi. Em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Eu entendo a contratação do Jean Davi. Perdão, a do Lloyd eu entendo porque é uma característica que estava fazendo falta ao Vasco, que é um ponta rápido, um ponta agudo. Infelizmente, não vingou. Tem essa parte de adaptação, não sei se é verdade, né? Esse relato aqui, essa informação, mas pintando um papel colorido, eu acho que o Vasco, né, tem que liberar o Lloyd Augusto. E aí a passagem do artista
chega ao fim, né? Eu acho que todo mundo vai torcer pra isso aí, porque se o cara também não tá com a cabeça boa, né, essa infelicidade aí, que Deus, né, possa confortar a família, que dê tudo certo com a mãe do Lodge, mas se o cara não tá com a cabeça de dar a volta por cima, de trabalhar, não conseguiu, né, se adaptar ao Brasil, ao futebol brasileiro, também não adianta nada, né? Então vamos torcer para que esse clube turco aí possa colocar um papel na mesa e o Vasco conseguir negociar o artista. Vamos lá, família, entrar aqui no assunto mercado da bola. E aí, rapidamente, eu queria comentar aqui com vocês duas situações, né, que a gente falou bastante no vídeo de ontem sobre algum tipo de preconceito com um jogador que vem da Série B, sabe? E tem isso. Mas eu entendo, eu expliquei muito bem isso, né? Porque o Vasco realmente é um clube hoje que precisa de certezas. Certeza é modo de falar, tá, família? É difícil você ter certeza no futebol. Esse jogador vai vingar, ele vai render. Isso é muito difícil. É diminuir a margem de erro. Então a gente entende que um jogador que já teve uma boa fase, conseguiu, né, jogar num grande clube, foi bem, a gente entende dessa forma. São situações que a gente imagina, né, que vai ali diminuir a margem de erro. Mas o que eu estava comentando com vocês aqui, ó, o Botafogo está tentando a contratação do Alex, é assim mesmo? Vinícius, né? Eu acho que é um zagueiro do Atlético Goianiense. Tá com a dificuldade de defensores ali, de zagueiros, está tentando a contratação desse jogador. Eu entendo que o Botafogo é uma outra situação. O Botafogo tem um time competitivo, tem jogadores qualificados, então é um clube que, né, você tem essa margem para apostar. Não é o caso do Vasco. Mas a gente tem que entender que a atual gestão trabalha com uma questão de austeridade, né, de honrar os compromissos, pagar as contas, e aí apostar nesse tipo de jogador, ou jogadores, né, com mais saúde, com força física, pode ser um caminho, né, para o futuro aí, e a gente vai ter que entender. Eu mesmo vou ter que mudar aqui a minha cabeça em relação a isso. E aí, só para trazer aqui um outro ponto, né, um outro extremo, que é o Cruzeiro, né, que está acertando com um ponta da Premier League, né, um colombiano, acho que o nome dele é Luiz Sinisterra, né, eu lembro dele no Bournemouth, né, da Premier League, 26 anos. Então, é um jogador que tem uma passagem, em seleção colombiana, né, que atuava num time da Premier League, com saúde, com força, mas, ó, está caro. Então a gente tem esses extremos aí pra gente entender o comportamento do Vasco, né, as escolhas do Vasco nessa janela e, claro, né, nos próximos anos também. E aí, família, vamos lá, ó. O Vasco, uma informação aqui do Bruno Murito, a gente sabe que está tentando a contratação do Robert Renan, mas o Vasco também sondou a situação do Joaquim, né, jogador que atualmente joga no Tigres do México, né? Esse jogador foi revelado pelo Santos, como eu disse, né? Em 2023 ele caiu com o Santos. O Vasco tentou uma situação de empréstimo, né? É um modelo de negócio que o Vasco está tentando, mas o Tigres descartou, né? Para sair lá do clube mexicano, é só colocando papel colorido na mesa. O Tigres que pagou pelo jogador, à época, 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões na cotação da época. Cara, eu lembro pouco, assim, do Joaquim. Eu tava assistindo naquela época, né, que a gente tinha que secar Santos e Bahia, se eu não me engano, cara. Ou foi Santos, não sei, cara, agora eu não lembro, que ele fez um gol de fora da área, que ele tem um bom chute, é um zagueiro rápido, mas assim, é uma amostra pequena, né, que a gente tem desse jogador, pelo menos eu, que acompanhei ele pouco. E aí a gente entra aqui, né, no assunto Robert Renan e Matheus França, mais uma vez com mais uma informação do canal Na Torcida Vascaínos. Vamos lá, ó. Além do zagueiro do Zenit, outro jogador que pode fechar a qualquer momento é o meia-atacante Matheus França, que também está com conversas avançadas. Se tudo ocorrer dentro do esperado, o Vasco pretende fechar as negociações ainda esta semana. E aí a gente tem aqui alguns detalhes, ó. Informação da galera do Papo na Colina. Robert Renan gostaria de jogar no Vasco, mas avalia outras propostas. Inclusive tem mais 2 clubes brasileiros, né, que têm interesse aí, que estão interessados no jogador. Um deles é o Bahia. E tá aqui também, ó, um diretor, na verdade, Alexander Medvedev, que isso, já tá ousado tentando falar um sobrenome russo, que é presidente do conselho do Zenit, né, foi perguntado sobre essa possível negociação e confirmou. É verdade que o Zenit está negociando o empréstimo de Renan com o Vasco da Gama? As negociações estão em andamento. Então tá aí, família vascaína. Agora, né, vamos aguardar se de fato o Vasco vai conseguir acertar
com esses dois atletas aí, né? Já comentamos um pouco no vídeo de mais cedo, se você não acompanhou, vai lá, coloquei no corte no canal, o canal FBTV, Futebol Sem Clichê, que é um scout analisando o Matheus França, e ele falou que é uma excelente aposta, é um jogador que infelizmente, né, nos últimos anos convive aí com lesões sérias, né, que tiraram ele bastante tempo dos gramados, mas a gente espera, né, que se o Vasco acertar com ele, que ele possa ter um período aí saudável para que ele possa nos ajudar. Talento, qualidade, força, ele tem. Em relação ao Robert Renan, eu coloquei o Formiga, né? Que agora vai trabalhar até na Globo, se eu não me engano, no novo projeto aí, saiu da TNT Sports. E há 2 anos atrás, né, ele avaliando ali o Robert Renan e colocando esse jogador como um jogador diferente, um jogador especial. Ele falou, esse aqui é jogador de nível que vai estar figurando na primeira prateleira da Europa. Infelizmente, também para a carreira do jogador, né, quero dizer, ele não conseguiu vingar ainda, mas é muito novo, ele tem 21 anos. Então, tem uma postagem aqui que eu estava vendo também, acho que é do próprio Papo na Colina, né? Dizendo que o Felipe, né, quer muito esse jogador porque enxerga muito potencial nele para ajudar o Vasco. Aí o modelo da negociação, a gente não sabe, se é empréstimo com opção de compra, né? Vamos aguardar. Eu comentei com vocês também que ele tem um passado com o Vasco, né? Ele errou naquele jogo lá contra o Internacional, que o Adson acabou marcando o gol. Então, assim, se você for nos canais colorados, botar aí Robert Renan, Inter, tu não vai gostar da contratação, não. Que os caras, olha, ninguém lá gosta do Robert Renan. Vamos ver, família, vamos torcer para que, né, cada jogador, essa é a realidade, cada jogador aí que o Vasco conseguir a contratação, acertar, que possa contribuir de alguma forma, ajudar, sendo titular ou sendo uma boa opção no banco de reservas. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, queria rapidamente destacar aqui com vocês que, ó, Carlos O Dançarino, perdão, calma aí, não é assim que eu falo dele, é Andrés O Dançarino Gomes, né? Tá no bid, tá registrado e pode atuar com a camisa do Vascão. A gente espera, né, que ele esteja aí entre os relacionados para a partida contra o Corinthians no dia 24. Tá aqui mais um jogador, né, que o Vasco contratou, esse é o segundo, né, junto com o Thiago Mendes. Espero que ele possa contribuir demais, família. E aí, só pra gente, né, entrar aqui no assunto, que é o jogo de hoje contra o Juventude, eu quero passar essa influencer da Espanha reagindo ao gol do Felipe Coutinho, família. Vale muito a pena. Olha só. Mas, galera, vou falar uma coisa. Não é possível. Não é possível que ela fez isso. Não é possível. Ele quebrou a defesa e fez uma cavadinha. Ao grito de olé. Ai, não é possível. Ele como fala? Não sei se no Brasil é uma coisa o que eu vou falar agora, mas aqui na Espanha a gente fala semeou em todos. Tipo, ela fez xixi em todo mundo. Não sei se estou me explicando. Aqui na Espanha é uma coisa que a gente fala. Não sei se lá em Brasil tem alguma forma de falar essa mesma coisa. Mijou em todos. Mijou na cara, assim, uma coisa assim. Lá a gente fala isso? Não tem essa forma, não. Aqui tem, só pra você saber. Aqui tem. Que loucura de gol, galera. Que loucura. Pior que era a torcida do Santos que gritava olé, impossível. Não acredito. Falar o quê? Gênio, pô. Felipe Coutinho arrepia. Eu cantei pra ele aqui no outro dia, no Shorts. Vai lá acompanhar. Olha lá. Me olha nos olhos e diz que não me quer. Cantei pro Felipe Coutinho, que ele me emocionou. Cara, olha o tamanho do Felipe Coutinho. Eu até esqueci de destacar isso aqui, né, no canal. Tenho certeza que muitos já acompanharam. Que o Bayern de Munique, né, fez uma postagem no seu perfil oficial, dando uma zoada no Neymar, no Santos, né? Falando no dia 17, há 6 anos atrás, Felipe Coutinho estava chegando no Bayern e contratando e conquistando a tríplice coroa, né, lá na Alemanha, Champions, Liga e Copa da Alemanha. Esse é o tamanho do Felipe Coutinho. E aí, família, eu vou aproveitar esse gancho aqui desse jogador, né, do talento, do recurso que o Felipe Coutinho tem, para acrescentar mais aqui, né, no jogo, pra gente debater essa provável escalação. Primeiro eu vou destacar aí para vocês, né, o Juventude, né, que é o mandante, Jandrei, que acabou de chegar do São Paulo, Wilker Angel. Cara, se eu não me engano, o Vasco já encarou esse zagueiro aqui, não foi no Criciúma? Eu acho que foi, família. Reginaldo e Marcelo Hermes, esse aqui eu tenho certeza, né, o Vasco jogou contra ele atuava no Criciúma. Kaique, né, que é um volante, um primeiro volante, o Jadson e também o Mandaka. É o que eu falei com vocês.
no nosso vídeo de mais cedo. 3 volantes aqui de mais força física do que em comparação com os volantes que a gente enfrentou lá do Santos, né? Zé Rafael, o Bom Tempo e aí o Neymar de terceiro homem. De terceiro homem de meio campo. Jogadores com mais recursos, com mais refino, mas sem tanta pegada. Hoje a gente vai encarar esse trio aqui de meio campo que tem mais pegada. Mas, família, é um time que marca muito mal. Marca muito mal. Eu sei que com a chegada aí do Carpini, né, em 2 jogos, uma vitória sobre o Corinthians e um belíssimo resultado pela maneira que o jogo estava se desenhando, né? Com expulsão no início do jogo, conseguiu buscar o empate. Mas mesmo assim, 2 gols sofridos em 2 jogos. Apesar que, né, contra o Vitória teve um jogador expulso. Mas é um sistema defensivo bem precário. E claro que isso passa também, né, pelo setor de meio campo. E aí no comando de ataque, Gabriel Tagliari, Gabriel Veron, que a gente já jogou contra ele várias vezes, né? Inclusive na Série B. Na Série A, ele jogou no Cruzeiro, isso, e o Matheus Babi, né, que também tem um passado aí com o Vasco, porque ele atuou aqui no Botafogo, não é um jogador de tanto refino técnico, isso, aquilo, também, né, jogou no Macaé, acho que ele fez gol no Vasco pelo Macaé, mas é um atacante para você observar, marcar certinho, porque é bom na bola aérea, e a gente sabe que os nossos 2 zagueiros hoje, né, um improvisado, não tem esse fundamento como ponto forte, então é uma situação para o Vasco observar, não deixar acontecer os cruzamentos, não dar tanta liberdade, se for cruzar, né, tenta pressionar, tenta dificultar ao máximo, né, para o Matheus Babi não aproveitar esse fundamento que ele tem, que é a bola aérea, família. E aí o nosso time, né, Léo Jardim, Hugo Moura, Freitas, PH e Piton, Thiago Mendes e Tietê, já falei bastante desse setor aqui, né, da dupla de volantes, gosto com bola, sem bola eu me preocupo. Coutinho de terceiro homem, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu falei com vocês que ia acrescentar só um detalhe em relação, né, essa influência espanhola, o destaque também ali do Bayern de Munique, né, a gente tem que ter a noção que a gente tem um jogador do tamanho do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é gigante, é um gênio da bola, é muito craque. E ele demonstrou isso na partida contra o Santos, assim como foi muito bem contra o Galo, muito bem como meia armador. E assim, família, a gente hoje tem um retorno do Verratti, e eu tô vendo assim uma galera, mas eu vou exercer aqui um papel de coach, tá? Eu tô vendo uma galera, poxa, já chateada, pô, não pode, Thiagão, e eu entendo, super entendo, porque realmente o Vasco foi muito bem. E eu acho que vários treinadores aí pelo mundo iriam repetir o time, pelo nível de atuação. Mas o Diniz, ele volta, né, com o Verratti. E eu já tô vendo uma galera muito contrariada com isso. Mas vamos lá, fé. Vamos acreditar que o Pirata vai guardar, vai jogar bem, ele tem que estar confiante, ele não pode, né, se abater em relação a essa atuação do Vasco e ele não estava no time e com certeza acompanha muito as redes sociais, muito, você pode ter certeza disso, e ele tá vendo esse debate, né, diariamente, Verratti no banco, Verratti fora. Então o Diniz optou por ele, eu vou torcer muito para que o Pirata consiga marcar os gols. Agora tem um detalhe muito importante, tá? Muito importante nessa situação. Que a mensagem que foi passada no jogo do Santos é que ele não é intocável. Para aqueles torcedores que tinham essa ideia, não tem opção, não tem reserva, quem vai marcar os gols, e até mesmo pro Diniz, não é esse o papo, não é essa a realidade. E aí eu pego como exemplo essa situação que eu tô comentando com vocês, que poxa, mas como é que o Verratti vai marcar os gols se a bola não chega, não cruzam direito, a bola não é isso, não faz o fundo, não é esse tipo de argumento quando o Verratti não pega na bola ou ele não marca os gols? A mesma coisa a gente tem que comentar em relação ao nosso gênio. Pra gente tirar o melhor do Felipe Coutinho, tem que ter essa aproximação, tem que ter jogadores se movimentando na frente que ele vai achar, que ele vai lançar, que ele vai tabelar, que um companheiro com mais recursos vai botar ele em condição de finalizar ou de achar um companheiro e botar na cara do gol. É dessa forma que a gente vai potencializar um gênio, que é o Felipe Coutinho. Então todos esses argumentos que são utilizados para o Verratti, a gente tem que passar e utilizar também para o Coutinho. Quer tirar o melhor dele? Bota a gente qualificada do lado dele. Bota a gente para correr, que ele vai achar, que ele vai tabelar, que ele vai dialogar. E isso não casa com o Verratti. Não casa com o Verratti. Claro que o Vasco já fez aí boas atuações com o Coutinho e com o Verratti juntos, Fortaleza, Melgar, o próprio São Paulo, mas é difícil. É difícil, porque o Felipe Coutinho, ele não consegue dialogar com o Verratti. O Verratti não tem essa condição. Então, dessa forma, é complicado. É o que eu falo aqui com vocês. Felipe Coutinho e Verratti é água e óleo. Beleza, nada contra. Vão iniciar a partida hoje. Mas, dependendo da situação do jogo, o Diniz não pode fazer isso aqui pro Verratti e fazer isso aqui pro Coutinho, ou pro Nuno, ou pro Ryan. O jogo contra o Santos mostrou, comprovou que o Verratti pode sair do time sim. Seja no intervalo, seja com 10 minutos, seja com 15 minutos. O jogo contra o Santos serviu para isso também, tá, ô Fernando Diniz?
Vamos lá, Vascão, 3 pontos hoje. Fui!